Meus caros alunos, na aula de hoje nós vamos tratar das constituições. Como é que as constituições são elaboradas e quais os tipos e modelos de constituição que os estados soberanos eles utilizam, né? Quais as formas, como é que isso é conduzido, né? Então vai trabalhar muito a questão da constituição dentro do estado moderno, né? A partir daquela perspectiva que a gente sempre conversou, perspectiva iluminista, né? Da modernização para cá, né? Que é nosso marco teórico conceitual. Nós vamos abordar essa temporalidade, tá? Histórica, sempre partindo para a modernização e estabelecendo relações com a atualidade, para a gente compreender um pouquinho mais na prática como é que essas coisas são conduzidas, tá? Então esse processo nós vamos trabalhando ao longo da nossa aula de hoje, certo? Meus caros alunos, então a gente vai começar trabalhando a evolução histórica do processo das constituições, tá? Lembrando o que são constituições. Lembra daquela carta magna que a gente sempre havia comentado, sempre comentamos ao longo das nossas aulas, o contrato social do Rousseau? Então, esse contrato social estabelecido entre as partes envolvidas em sociedade, isto é, a sociedade civil organizada, aquela que se organiza para melhor relacionar as questões que envolvem a política, a cultura, a economia, as questões sociais como um todo. Como é que a gente vai relacionar, como é que a gente vai casar essas coisas? Como é que esses elementos se combinam? E como é que nós convivemos em sociedade? Tá? Estabelecemos poderes, como é que nós atribuímos direitos, deveres e obrigações aos cidadãos, respeitamos os direitos individuais e coletivos, como é que isso ocorre? Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho as questões do processo histórico pelo qual a gente vai desenvolvendo a Constituição. O que cabe uma Constituição? A gente vai trabalhar tudo isso. Tá? Então vamos olhar a evolução histórica da Constituição, para a gente ter uma ideia. Okay? Então, conceito e evolução histórica da Constituição nos Estados. Tá? Então, vamos lembrar do Aristóteles, que a gente já havia comentado nas aulas anteriores, né? Então, ele conceituava a politeia, a Constituição, tá? Como a ordem da vida em comum naturalmente existente. Tá? Olha lá. Entre os homens de uma cidade ou de um território, ou simplesmente a ordenação dos poderes do Estado. Olha que interessante, né? Então, não é novidade alguma que para autores da modernidade tenha utilizado referências da filosofia clássica, né? O Aristóteles, aí com a obra Política, ele está sendo toda hora referenciado, referências bibliográficas, referências teóricas importantíssimas. E o Aristóteles, para a política, certamente é fundamental, é uma delas. Então ele vai dizer o que é a politeia, a Constituição, como é que o povo ele possibilita a construção de normas, regras e procedimentos básicos de ordenamento jurídico político. Como é que acontece isso, né? As pessoas discutem, as pessoas conversam, né, vivendo em um território em comum, numa cidade ou uma localidade qualquer, e estabelecem relações de reciprocidade. Eu preciso conviver melhor com o outro. E a sociedade começa a avançar, as populações começam a aumentar, os territórios acabam sendo modificados pela guerra, né, os conflitos, pela invasão de novas terras, né, a criação de novos espaços, e a sociedade vai se organizando para ocupar esses espaços e conviver em sociedade. E normas, regras, leis mais para frente vão ser criadas, vão ser constituídas. Por isso essa ideia de constituição, quer dizer, você ordenar a vida em comum em sociedade. É isso que o Aristóteles está falando. Como é que a gente ordena isso, né? A gente precisa sentar à mesa para conversar. Né? O que fazem os políticos no Congresso hoje no Brasil, né? Para aprovar um projeto de lei? Eles precisam sentar à mesa com diferentes partidos políticos, com diferentes indivíduos, e estabelecer o que eles querem, o que eles precisam e discutir. Né? Se cabe o projeto ou não, de que forma que ele será apresentado, como é que ele pode ser elaborado, se ele é juridicamente aceito ou não, né? Se ele não ultrapassa certas normas e fronteiras das quais permite o legislativo caminhar. Né? Então tem tudo isso, tem toda uma série de ordenamentos necessários. Então esses ordenamentos são construídos em sociedade. Tá? Essa sociedade é dada para o quê? Para o território.
né? Não existe povo sem um território. E também não existe território sem povo. Então, uma nação é construída, é constituída a partir do quê? Vamos lembrar? Pessoas que compartilham um território em comum, uma localidade em comum, com uma língua em comum, uma cultura, isto é, costumes e hábitos compartilhados, religiões, crenças, valores dos mais diversos, e elas estabelecem reciprocidades, relações de interdependência. Lembra da interdependência? As pessoas dependem umas das outras. Aí a gente senta à mesa e discute como é que a gente convive em sociedade, quais as normas que a gente tem que seguir, quais as regras, e estabelecem-se as leis a partir disso, as constituições. Não sei se fui claro, espero que sim. Então vamos em frente, tá? Vamos lá, pessoal. Em termos jurídico-políticos, a Constituição é a lei fundamental do Estado, lei que um povo impõe aos que o governam, para garantir-se contra o despotismo deste, conforme doutrina Romagnose. Então, olha só, a lei fundamental do Estado, para se ter Estado, tem que se ter uma Constituição. Mas, para ter Constituição, é necessário ter um povo que organize essas regras, essas normas para se conviver em sociedade. Mas também não só delegar funções aos parlamentares, ao judiciário, ao executivo, os nossos governantes, mas é preciso criar, digamos que, algumas regras de convivência com os poderes. Vejam bem, nós em sociedade temos que, além de delegar as funções, né, permitir que os outros legislem para nós, né, em causa comum a todos, julguem as questões de sociedade, executem políticas. Também é necessário que se construa um modelo pelo qual eles também tenham que prestar contas para nós, para não fazerem o que quiserem, não podem fazer o que querem, né? Então, essa permissão que nos coloca uma perspectiva de reféns, muitas vezes, dos parlamentares, também tem que fazer o jogo invertido. Nós também temos que cobrar deles que eles não ultrapassem certos limites, senão tornam-se modelos despóticos, isto é, modelos autoritários. E a gente percebe muito isso hoje, hein, gente? Os parlamentares fazem muitas leis, elaboram muitas leis que vão de desacordo às necessidades, aos anseios da população. Inclusive, ferindo a própria Constituição, só que por outras formas, para que não atinja a questão jurídica. Existem manobras que são feitas, né? Não só no Brasil, o mundo está repleto desses exemplos que são muito ruins para a democracia. Então nós temos que criar instrumentos de vigilância, instrumentos que permitam que nós, de certa forma, vamos cobrar, chegamos a cobrar desses parlamentares o que eles estão fazendo dentro do Congresso. Temos que estabelecer esses vínculos, porque senão vai se tornar um modelo autoritário, um modelo muito rígido de governo em que o povo é um mero espectador. Então a gente tem que evitar ao máximo isso, tá? Para isso são criados esses instrumentos, só para deixar claro, ok? Vamos em frente, vamos lá. Então, no dizer de Manuel, vou chamar alguns autores para a gente conversar, dialogar aqui, tá? No dizer de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a Constituição, em sentido jurídico, pode ser entendida como um conjunto de regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos competentes, né, e os limites de sua ação. Tá? Então, cabe um comentário interessante aí. Então, lembra da questão que a gente conversou sobre a diferença de Estado e governo? Então, o que é o Estado? O Estado, ele existe como uma forma jurídica política constituída a partir daquela sociedade civil organizada que a gente comentava e ainda comenta nas aulas. Tá? O governo, ele é temporário, porque ele pode modificar. Um governo tem um determinado mandato por um determinado tempo. De repente, numa nova eleição, outro governo pode assumir o poder. Mas, independente do governo, o Estado
permanece. O Brasil, ele permanece o Brasil, independente de quem governa. Então a diferença é o seguinte: o Estado continua juridicamente e politicamente constituído de uma forma, tem um formato. Agora os governos mudam em termos políticos, em termos econômicos, em termos culturais. Então há uma transformação a partir de formas de administrar e gerenciar o país, a nação, o território. Tá? Então as formas de gerenciar, de administrar, de dirigir o Estado podem ser diferentes, mas o Estado como Estado permanece o mesmo. Tá? Então ele está falando o seguinte: as formas pelas quais os Estados eles organizam a sociedade, os governos dirigem a sociedade e como é realizado o exercício do poder. Que forma que esses governantes exercem o poder? Então tudo isso é pensado, tá? É articulado, é organizado. Então a Constituição não se restringe aos poderes do Estado, aos poderes do governo. Tem a ver também com o exercício desse poder, como é que é feito, elaborado, pensado esse exercício do poder. É isso que ele está dizendo ali. Ok? Vamos em frente. Então esse conjunto de regras, tá, que o autor está comentando, tá, ele está dizendo que esse conjunto de regras diz respeito ao Estado, né? Ao Estado na sua maior amplitude, né? Em todos os níveis. Nível federal, nível estadual, nível municipal. Com os 3 poderes, lembram lá? Primeiro o legislativo, na ordem, o executivo e o terceiro o judiciário. E mais, as demais instituições e órgãos públicos que ajudam a administrar o Estado. Mas esse Estado, juridicamente e politicamente constituído, ele depende de governantes para que esses governantes administrem o Estado. E numa democracia, por exemplo, esses governantes são eleitos pelo povo e têm mandatos por tempo determinado. Então ele está falando assim, ó, exercício do poder, né? Estado, governo e a forma de governar, como é dado esse exercício do poder. Como é que é pensado? Então, um conjunto de regras que estabelece tudo isso daí. Ok? Vamos voltar para o slide então. Em outros termos, a Constituição expressa a base fixada juridicamente da organização política. Aí eu vou chamar outro autor para a gente conversar também, para dar uma outra perspectiva teórica, que é o Pedro Salvetti, o Neto, né? A Constituição política estrutura a organização do Estado e disciplina o exercício do poder político. Vamos lá. O que os autores estão dizendo? Que para estruturar o poder político é necessário uma Constituição, um conjunto de ordenamentos jurídicos políticos, onde cabem as normas jurídicas, as regras, as leis estabelecidas, constituídas, né, estando dentro de uma Constituição, seja ela municipal, estadual, federal é a mais ampla, cabe entender como é que é estruturada essa ordem das coisas, como é que o Estado é administrado. Essa é a política. Então, política também é o ato de administrar, é o exercício da força, muitas vezes, pelo monopólio da violência estatal, que a gente viu no Max Weber. Então, só o Estado tem o poder de coercitividade, de coação, mas essas funções são delegadas a ele. Nenhum Estado pode, de forma autoritária, despótica, fazer com que essa sociedade funcione. Tem que ser uma delegação, tem que ser algo pelo povo, né? E o povo delega funções a seus governantes. E os governantes governam. Claro que existem países muito fechados, né? Independente se são comunistas ou até capitalistas, é a forma de governar, né? Seja autoritário ou seja democrático, essa forma ela constitui o aparelho jurídico-político do Estado. Pelas teorias do iluminismo, o ideal é que ocorra a democracia e o liberalismo, como forma de combinar liberdades individuais, civis, num processo democrático. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre nos dias de hoje em muitos dos países no mundo. Existem países extremamente violentos, extremamente autoritários, que impedem que o poder do povo se coloque numa perspectiva de reciprocidade
com as questões que envolvem o Estado. Então, esse ordenamento jurídico é constituído pelo Estado-nação. E seus governantes exercem o poder à medida que esse Estado se configura jurídica e politicamente. Tá? Então, vamos adiante. Então, disciplinar o exercício do poder político é justamente colocar essas coisas para funcionar de forma disciplinada. Tá? Então, a Constituição também discrimina a competência para o exercício do poder político, tá? Definindo-o como um conjunto de normas que estrutura a organização do Estado e estabelece relações de natureza política entre governantes e governados. Exatamente. Tá? Vejam que nós precisamos entender bem essas questões, né? Então, essa questão jurídica, política, que estrutura como é que o Estado vai funcionar, tá? É dada pela Constituição. A Constituição coloca aos cidadãos, sejam eles governantes ou governados, a possibilidade de complementar, né, essa estrutura do Estado num processo de relacionamento mútuo entre as partes. Instituições, órgãos, governantes, governados, todos têm que estar enquadrados em um ordenamento jurídico-político. Esse é o processo. E o que faz isso acontecer de forma mais disciplinada, o que acontece nesse processo, é que a Constituição acaba ordenando, disciplinando essa construção, essa constituição do Estado, esse formato do Estado e as práticas e costumes que são dados em sociedade. Então, tudo isso é construído através desse aparato todo aí, jurídico-político. Mas vamos lembrar, é um processo que a sociedade civil constrói, ela que elabora. E esse ordenamento, ele faz a sociedade funcionar. Então, existe uma reciprocidade, uma interação nesse processo. Tá? Que na sequência a gente vai tratar sobre esses temas mais aprofundadamente. Ficou claro, pessoal, a questão da Constituição? Então, a Constituição que dá o formato, né, o ordenamento jurídico e político para o Estado funcionar. Já pensou um Estado sem Constituição? Como é que a gente poderia trabalhar em relação a esses direitos todos ampliados em sociedade? Não teria como, né? Então, regras, normas, leis, tem que ter, para qualquer situação que envolve o Estado. Senão todos fariam aquilo que lhe desse vontade, né, no plano individual, no plano de alguns indivíduos que pudessem se organizar e, evidentemente, fazer aquilo que eles consideram o melhor para eles, né? Privilegiando-os em detrimento dos demais. Então não dá para fazer isso, assim como qualquer instituição, ninguém pode se colocar acima do Estado. Tá? Então a Constituição é o ordenamento jurídico-político necessário para a convivência em sociedade, respeitando mutuamente as partes. Então esse é um processo construído, vamos lembrar bem, ao longo das gerações, ao longo do tempo, muito antes inclusive de existir Estado. Tá? Vamos lembrar isso. Antes de existir um país, existiam comunidades, localidades que se organizavam para conviver melhor e estabeleciam regras e normas específicas daquele grupo. Tá? Com o passar do tempo, as populações foram crescendo, né, foram aumentando, os territórios foram sendo tomados, foram sendo explorados e as sociedades começaram a se organizar de forma, né, melhor, porque senão não podiam conviver. Quanto mais gente tem num território, quanto maior o território, é mais difícil governar. Obviamente, né? Uma localidade menor é sempre mais fácil de administrar. Mas um país como o Brasil, por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, mais de 300 milhões. Vamos lembrar que são países gigantescos, não só em nível de território, mas de população. Então, para administrar isso, nós temos que ter bem claramente um ordenamento jurídico, político, que cabe estabelecer regras, fazer cumprir os deveres, as obrigações, os direitos, ok? Então vamos continuar discutindo essa temática que é importantíssima, mas nunca vamos deixar de estabelecer relações entre a aula de hoje com as aulas anteriores, ok? Vamos em frente, certo? Então, com o advento dos direitos sociais no mundo moderno, o conjunto de normas e a estrutura da organização do Estado limita politicamente o exercício do poder.
e declara os direitos individuais e sociais e suas respectivas garantias, né, em relação às normas constitutivas das sociedades primárias, e que elas repousam nos hábitos sociais consagrados pelo tempo, e com o aparecimento do Estado surge a Constituição política. Né? Olha lá, a tendência das sociedades de se estruturarem sob a égide de uma lei fundamental surge muito cedo na história humana. É o que eu estava comentando agora com vocês. Vão lembrar assim, essa necessidade de construir esse ordenamento jurídico-político, ele sempre teve na cabeça dos homens, né, uma noção, né, de como é que as pessoas poderiam estabelecer esses vínculos sem, né, criar problemas, conflitos e dificuldades, né? Como é que eu convivo com os outros, né? Num mundo tão cruel, num mundo tão violento, ainda num mundo de estado da natureza. Lembra do Hobbes, o Leviatã, que ele falava sobre o estado de natureza? Né? Então, o que é o estado de natureza? É que os homens são lobos dos homens e os lobos também são atingidos pelos percursos da natureza, não pelos percalços da natureza. Então, as circunstâncias desfavoráveis, as adversidades, todos os momentos elas acontecem, ainda mais no mundo antigo, né? Você tinha ataque de animais, de feras, né? O homem não tinha esse aparato todo de armamento para combater as dificuldades de viver em natureza, né? Com os animais e com os próprios homens. Então, esse estado de natureza não podia permitir com que os homens, eles matassem uns aos outros ou se ferissem. Então, era preciso criar um mínimo de ordem, né? Então, isso aí já existe muito antes de um país, tá? Então, esse processo, ele vem ao longo das gerações se consolidando, se firmando e se constituindo, né, como o próprio nome diz, né, a Constituição, né? Quer dizer, a Constituição é uma coisa construída muito a longa data, né? Vamos esquecer disso daí. Então, esses comentários são necessários para a gente lembrar que é uma questão até antropológica, da antropologia, né? Como é que as sociedades primitivas, elas compreendiam a questão de estabelecer vínculos uns com os outros, identidades próprias, né? Identidades coletivas, né? Entendendo que existiam tradições, existiam rituais, símbolos compartilhados entre os homens, entre aquele grupo de homens, né? Tudo isso é um processo que deve ser levado em consideração, tá? Vamos em frente? Então, essas normas constituídas nas sociedades primárias repousam nos hábitos sociais consagrados pelo tempo, né? Então, o Estado é consequência desses hábitos, né? As pessoas acabam, de certa forma, pelo costume de conviver em sociedade, acabam, de certa forma, construindo essas leis de uma forma natural, né? Inicialmente, ela tem caráter religioso, místico, revelando a vontade divina. A gente pode chamar de mana, né? O nome emprestado da antropologia, inclusive, sob a forma de tabu, como acentua Viamonte. Tal norma fundamental tem natureza consuetudinária, isto é, dada pelos costumes e não se apresenta sob a forma escrita, né? Isso é muito comum até na Idade Média, né? Apesar de existirem regras, normas estabelecidas pela monarquia, pelos reis, esse costume de que ele está falando ali é um costume dado nas relações sociais. Ele muitas vezes não está na forma escrita. Inclusive tem um filme muito interessante, né? O Coração Valente, que apresenta uma situação peculiar. Vamos lembrar nesse filme que o representante do rei nas terras dos camponeses chega e tem o direito, inclusive, né, o direito dado pelos costumes, de ter o primeiro contato com uma esposa de um aldeão, tá, de um camponês. E o primeiro contato é do representante do rei, né? Então é algo dado pelos costumes, e esses costumes muitas vezes é que constrói as relações políticas, as práticas concretas no dia a dia das pessoas. E que mais tarde, ao longo da história, vão se formando as constituições, as regras mais elaboradas de forma escrita, tá? Não só dada pelos costumes. Certo? Vamos caminhando. Com maior razão, os gregos já distinguiam as normas jurídicas pela hierarquia, classificando-as como leis constitucionais e leis comuns, tá?
Pedro Salvetti diz que as primeiras constituições sistematicamente codificadas apareceram no século XVIII, segundo alguns autores da tradição puritana. Olha que interessante, né? Então, significa que foi ontem na história, gente. Então, assim, é muito recente na história da humanidade, tá? Então, as primeiras constituições mais elaboradas na forma escrita, somente no século XVIII. E o que é o século XVIII, gente? Se não é aquele século das luzes do iluminismo, né? Então, o século XVIII é aquele século que compreende entre 1700 e o finalzinho de 1700, 1800, tá? Então, vai de 1700 a 1800. Esse é o século XVIII. Século XIX, 1800, 1900 e o século XX, 1900 a 2000. Lembrando que nós estamos no século XXI já. E muitas coisas das quais nós estamos comentando aqui ainda cabe discussão. Por que isso? Porque se a gente olhar para o mundo moderno, o mundo contemporâneo, melhor dizendo, hoje, a gente vai perceber que as convulsões sociais, as lutas políticas, o autoritarismo ainda prevalece em grandes regiões do mundo. Então nós às vezes não nos damos conta de que isso que os autores estão comentando, essas abordagens todas, né, mais de certa forma constituídas a partir do século XVII, XVIII em diante, são coisas que ainda nós não conseguimos dar conta na prática política, na prática jurídica. No Brasil nós temos diversos problemas em relação aos três poderes. Nós temos diversos problemas em relação à gerência e administração do Estado, o relacionamento do povo com os seus governantes. Então é um processo de longa duração e longa data, e que na contemporaneidade, no momento atual, nós ainda não conseguimos dar conta. Então veja que é um processo ainda que nós ainda estamos construindo, com muita dificuldade, com muita luta política. Então as primeiras vieram aonde? Em que momento? No século XVIII. Veja o que o Salvetti está falando ali. Ok? Vamos em frente. Vamos comentando aí. Sobre profunda influência, né, na tradição puritana, né? A tradição puritana é a tradição religiosa, principalmente dos anglo-saxões, né, anglo-saxônicos, ingleses, americanos, né, que tem essa tradição religiosa, né, essa moralidade muito forte, né? Então, sobre essa tradição, sobre o advento das constituições escritas, essas transformações vão exercer a doutrina do contrato social, preconizada por Jean-Jacques Rousseau. Olha lá de novo ele. Vejam que interessante, né? Então, na Inglaterra, vamos pegar a Inglaterra, né? A tradição anglicana, puritana, a protestante, todas essas religiões, elas tiveram um peso muito grande na formulação das constituições nesses países, principalmente esses países que são de matriz inglesa, né? Os Estados Unidos, a Austrália, né? Tanto é que até hoje a Austrália, como país independente, faz reverências à Rainha Elizabeth, né? Nos dias atuais. Utiliza a bandeira, né? Bandeira de matriz britânica, da Grã-Bretanha. Né? Então esses países até hoje não conseguiam se desvencilhar das tradições religiosas, das influências políticas, do viés econômico liberal. Então veja que esse grau de influência ele permanece. E nós estamos já no século XXI. Veja quanto tempo faz isso, né? Então esse processo do contrato social, da Constituição, é um processo elaborado a partir de influências religiosas, valores morais, né? Ideias concebidas por várias influências, vários momentos da história, e que ajudaram a fundar sociedades como elas são nos dias de hoje. Só para a gente ter uma ideia que essas coisas não são de hoje, né? Essas coisas são de longa data. Vamos em frente. Então, com efeito, adverte Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que somente no século XVIII, olha lá o século XVIII de novo, os séculos das luzes, daí a expressão iluminismo, é que se concretizou na Europa a ideia de que o homem pode estabelecer a organização do Estado,
segundo sua vontade, numa Constituição, né? Então, é isso que nós havíamos comentado e continuamos a comentar, que é a questão do Estado Nacional, de como ele é fundado, de como ele é constituído, né? Como é que isso acontece, né? Que é uma coisa que ocorre com o advento do Iluminismo, com a chegada do Iluminismo para cá. O Iluminismo também considerado o século das luzes, porque ilumina, né? Ilumina as trevas, né? Fazendo até uma alusão a alguns autores que, de forma enfática e até exagerada, consideravam a Idade Média como uma idade sombria da história da humanidade, principalmente comandada pela Europa, a Europa Central, né? Porque o mundo, até pouco tempo atrás, concentrava suas forças políticas e econômicas a partir de uma matriz europeia, principalmente em países de forte tradição, né? Inglaterra, França, as grandes navegações comandadas por Portugal e pela Espanha, lá atrás, no século XV, século XIV, né, iniciando o processo do mercantilismo para outras terras, além-mar, né? Então, esses países, Holanda, fundamental, a Holanda era uma potência, né, foi uma potência nos séculos XVI, XVII, né? Então, esses países comandavam a matriz cultural, a forma de pensar, a forma de elaborar as constituições, a forma de construir modelos econômicos, alternativas e rotas de comércio. Então, a Europa tornou-se referência para o mundo ao longo da sua história. É isso que se deve trazer nesse entendimento, né? Esse processo cultural, essa matriz de influência ideológica, de influência econômica e política ao longo dessas gerações todas aí. Ok? Vamos em frente. Então, antes do Iluminismo, ninguém ousara afirmar que o homem poderia modelar uma organização política segundo o ideal nacionalmente estabelecido. Quem diria, então, que alguns ousariam a pensar que o povo poderia organizar regras, normas e constituir o Estado, né? Era uma coisa divina. Lembra lá a questão ideológica, lá, Idade Média, né? Inclusive, se a gente olhar um pouquinho para trás, alguns séculos anteriores, muitos que desafiaram essa ordem tiveram problemas, né? Inclusive muitos mortos, né? Sacrificados, né? Alguns foram decapitados, muitos foram queimados vivos. As inquisições religiosas foram terríveis contra o progresso técnico-científico, contra o progresso político, né? Porque a monarquia, a igreja, trabalhava em conjunto para a manutenção de um poder autoritário, um poder despótico, né? Dado pelo rei e pelos, digamos, representantes da igreja católica, né? Só para deixar claro que essas coisas tinham um peso muito forte, né? E com o advento do Iluminismo, com a chegada do Iluminismo, é a hora de sairmos das trevas, sairmos da Idade Sombria, sairmos das amarras dadas pela monarquia absolutista, tá? E pela igreja, muitas vezes autoritária, e que cerceava as liberdades individuais e coletivas dos cidadãos, evitando o progresso científico, evitando as liberdades individuais, evitando a livre associação empresarial. É isso que a burguesia não queria, esses impedimentos, certo? Vamos lá, vamos caminhar. Daí reafirma-se a importância de Rousseau para a filosofia iluminista e para a Revolução Francesa, e, como consequência, para a consolidação das constituições escritas. Isso é importantíssimo, né? Esses autores contribuíram muito para formar as ideias, né? Elaborar o ideal de mudança, de transformação da sociedade. E essa transformação, antes de mais nada, passa pelo pensamento, passa pelas ideias, pelas estratégias políticas a serem colocadas na prática. Então, é preciso que se pense, que se organize ideias para o contrato social, para que o povo assuma o seu lugar e evitar o autoritarismo da monarquia absolutista, principalmente na França de Luís XIV, que era o momento dos contratualistas, que eles viviam isso. Ok?
Vejam bem, já que começamos a trabalhar um pouquinho com a ideia, um pouquinho não, né? Vamos falar a verdade, estamos trabalhando bastante essas questões, né? Com a questão que envolve essa transição, né? Do iluminismo para cá, né? Como é que isso aconteceu e como é que essas constituições foram sendo construídas, foram sendo elaboradas. Agora a gente precisa entender um pouquinho mais que tipos de constituições foram criadas e quais as formas de estabelecer esses vínculos aí. Como é que elas podem ser, né? Como é que as constituições elas podem ser expressas? Essa é a ideia que a gente vai comentar um pouquinho com vocês agora, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, quanto às espécies de constituições, sintetizamos as várias classificações existentes. Vamos entender a ideia de sintetizar, vamos resumir as várias classificações em relação às constituições, né? Então, número 1, quanto à forma, se elas são escritas e elas podem ser também orgânicas e inorgânicas, né? Elas podem ser escritas, evidentemente, e a grande maioria de certa forma, né? Então, existem constituições que não são escritas, são dadas pelos costumes que a gente já viu, mas as constituições modernas são evidentemente escritas e podem ser de dois tipos, orgânicas e inorgânicas. Item 2. Quanto à estabilidade ou possibilidade de reforma, elas são rígidas, semirrígidas e flexíveis. Já vamos explicar tudo isso daí. Quanto à origem, editadas, mas também denominadas votadas e outorgadas. Agora vamos falar, já que chegamos no ponto 3, sobre as constituições escritas. Então eu falei para você que elas são subdivididas em orgânicas e inorgânicas. Então, item A, as orgânicas, são aquelas que se consideram formalizadas expressamente em um documento escrito. Tá? A letra B, inorgânicas. Nesse caso, trata-se de várias leis escritas de natureza constitucional. Então, veja que interessante. Essa de natureza constitucional se refere a um processo mais bem elaborado, onde você tem um aparato legislativo, instituições, né, muito mais bem desenvolvidas, muito mais bem com suporte para fazer funcionar essa democracia, né? Então, vejam bem, o legislativo é o grande, por isso que ele é mais importante, segundo alguns autores, né? Porque ele tem essa capacidade de proporcionar articulação entre o povo, a sociedade civil e o parlamento, e elaborar as leis. Tá? Então essas constituições inorgânicas são mais bem elaboradas, mais bem constituídas, né? Em relação às orgânicas. Deixar bem claro isso daí, certo? Vamos voltar lá. Então, quanto à estabilidade, as constituições podem ser rígidas. Item A, são aquelas que se podem ou podem ser alteradas por intermédio de um rito legislativo próprio, destinado a dificultar os abusos reformistas. Olha só, quando ela é rígida, ela significa que não pode ser alterada a qualquer momento, de qualquer forma, né? Então, assim, o próprio nome diz, para se modificar alguma lei, algum item, algum parágrafo, inciso dessa lei, é necessário um procedimento muito mais rigoroso para avaliar se essas mudanças cabem ou não, né? Então, essa forma rígida, o próprio nome já diz, não se muda assim, ao próprio gosto, a qualquer momento. Então, existem impedimentos para que isso ocorra, justamente para se evitar que toda hora haja uma modificação nas leis estruturadas, tá? Por isso que elas são consideradas rígidas, ok? Vamos em frente? As flexíveis, item B, podem ser modificadas sem a exigência de um procedimento mais complexo. Assim, uma lei ordinária pode alterá-la. Não é preciso um procedimento legislativo mais trabalhoso. Então, percebam, né? Percebam as diferenças. Então, para alterar, por isso que quando a gente vota,
né? A gente, como eu estou dizendo assim, ó, o povo, na verdade, é aquele que vai trabalhar com essas leis, com essa ordem do dia, né? Então, assim, se ele percebe que o parlamento vota muito mais facilmente uma lei que outra, isso, ao mesmo tempo, pode ser algo que não seja tão benéfico para a sociedade. Um exemplo é você criar mecanismos que dificultam a discussão de projetos de lei. Isso é muito comum na atualidade em algumas circunstâncias, para evitar justamente a discussão. Quando o governo quer, por alguma razão, colocar em funcionamento uma medida ou um pacote de medidas, ele às vezes quer aprovar com urgência aquele pacote. E aquelas comissões que foram feitas para a discussão dos projetos, elas acabam sendo atropeladas justamente pela necessidade que alguns governos têm de impor, né, algumas medidas para transformar as leis ao seu benefício próprio. Não o benefício da sociedade, mas o benefício do governo a quem governa. Então, no caso das rígidas, as rígidas impedem que isso aconteça. As flexíveis já permitem que esse ato legislativo não seja tão complexo, tão dificultoso. Há um problema ao mesmo tempo, mas também pode ter uma virtude em relação a uma questão urgente que se deva votar, mas que seja em favor da sociedade, não em favor de governantes específicos. Então a democracia é trabalhar toda hora com essas tensões entre o que quer o governado ou os governados e o que querem os seus governantes. Nem sempre aquilo que os governantes querem, né, vai em consonância, vai na direção do que os governados necessitam. Por isso que a gente precisa entender um pouquinho mais como essas questões que envolvem as constituições e as leis, elas funcionam. Tá? Vamos em frente. Então, flexíveis, rígidas e agora as semiflexíveis. São aquelas que, em parte, podem ser alteradas mediante um procedimento comum, ordinário. Em outros artigos, somente por meio de um procedimento mais dificultoso. Então, vejam só. Quando a gente pensa que o parlamento está discutindo uma mudança na lei, né, essa mudança na lei, dependendo da lei, ela pode ser alterada com mais facilidade e outras com menos facilidade. Lembrando que para existirem leis, existe todo um procedimento, ordenamento jurídico, político, que cabe acrescentar mudanças em parágrafos determinados daquele artigo da Constituição, incisos, né, específicos em relação àqueles parágrafos, e que tudo isso, nessas semiflexíveis, dependendo da lei, podem ser alterados com mais facilidade, que isso é algo já discutido quando você trabalha as constituições, já está dentro do ordenamento jurídico-político de uma nação, essa possibilidade de ser mais rígido, mais flexível ou semiflexível, que se coloque, por exemplo, questões fundamentais para a sociedade, como as liberdades individuais, elas não podem ser alteradas. E quando elas são em alguns pontos específicos, assim como quaisquer leis. Então isso pode facilitar e pode dificultar em algum momento, ok? Só para deixar claro isso. Então essas leis todas, elas são trabalhadas a partir de uma perspectiva em que a Constituinte permita que algumas sejam alteradas com mais facilidade e outras com menos facilidade. Então esses modelos, essas espécies, também devem ser pensadas na Constituinte. Lembrando que Constituinte antecede a Constituição final. Tá? A Constituição é o ordenamento jurídico pronto do Estado. As leis, a Carta Magna. Tá? A Constituinte é o procedimento, é o processo de construção de como essas leis devem ser colocadas em votação no Parlamento, no Legislativo. Certo? Vamos em frente. Vamos lá. As constituições quanto à sua origem. Item A. Constituições outorgadas. Tá? As outorgadas são impostas à nação pelo próprio agente do poder constituinte originário. Tá?
sendo submetidas a referendo popular, pois o povo é, em última análise, ou última instância, o titular do poder político. O poder constituinte, acabei de falar sobre isso, tá? Vamos lembrar que a nossa última Constituição, a que prevalece até hoje, a Constituição de 1988, ela não foi elaborada em 88, ela começou com uma Constituinte em 1986, 87. O que é uma Constituinte? Vamos lembrar? Tá? É todo um processo pelo qual, todo um ritual pelo qual, antes de ser colocada no parlamento, no legislativo, a sociedade civil organizada discute quais as leis, como devem ser as leis e quais os benefícios que essas leis podem trazer à sociedade. Então, sentam à mesa para discutir centrais sindicais, latifundiários, empresários, comunidades das mais variadas nas áreas da cultura, do esporte, do lazer, entretenimento e diversas outras atividades, diversas outras corporações, organizações, e sentam para discutir como serão as leis, quais serão as medidas a serem tomadas, quais as leis que devem ser as principais de um país. Tudo isso é sentado, isso é uma constituinte, né, para dar suporte à Constituição final. Quando isso é colocado, as outorgadas são impostas, elas devem ser submetidas a referendo popular. O povo deve referendar, ele deve dar o aval que essa Constituição, a partir de agora, está valendo para a sociedade. Tá? Então, o referendo, ele serve para que a sociedade, ela confirme se essa Constituição está valendo realmente. Tá? Isso para deixar bem claro. Então, deve ser referendada pelo povo, pelo ato popular. Ok? Vamos em frente? Quanto às constituições editadas, votadas, são discutidas pelo próprio povo, diretamente ou mediante a eleição de uma Assembleia Constituinte. Olha que interessante, né? Formada por representantes da nação. Então, veja só, qual é a diferença no primeiro momento, né? No primeiro momento, é que o agente constituinte, aquele que representa o povo, ele elabora, coloca para o referendo popular. Para o aval da população da nação. Neste caso, é constituída uma Assembleia Constituinte para ajudar a elaborar a Constituição. Tá? Então, anteriormente, eu estava explicando o que era Constituinte para vocês, tá? E agora estou diferenciando essas duas possibilidades. No primeiro momento, no ITA, nós estamos, das outorgadas, estamos falando assim, o agente constituinte, aquele que está representando o povo, né, ou aqueles indivíduos, eles vão colocar em prática aquela Constituição e o povo dá o referendo, dá o aval se deve funcionar ou não. Nesse caso, o que se faz é o seguinte, se constitui uma Assembleia Constituinte, como o caso do Brasil em 1986 e 87, logo depois das eleições do Senado, tá? E aí você trabalha as questões que envolvem a Constituição a partir da Assembleia Constituinte. Ok? Vamos caminhando? Vamos lá. Uma Constituição, para ser bem entendida, deve ser analisada sob dois pontos de vista. No item A, como ordenamento jurídico estruturado do Estado. E item B, como objeto de ideologias que, predominantes num dado momento histórico, são recolhidas pelo legislador constituinte. Tá? Então vejam só. O que a gente está falando aqui agora? Nós estamos explicando exatamente como é que essas coisas ocorrem, né? Como é que esse processo ele vem sendo modificado ao longo do tempo e pode ter algumas perspectivas diferentes de análise. A primeira envolve o legislador, aquele que constitui o processo que antecede a Constituição. Quer dizer, os indivíduos sentam à mesa, os legisladores, e discutem como deve ser elaborada a Constituição. E no segundo momento,
como as assembleias constituintes, que são aquelas organizadas pelas centrais sindicais, pelos latifundiários, empresários e todos os outros ramos de atividade e organizações populares, sentam à mesa para elaborar formas que vão ajudar a elaboração da Constituição final. Vejam que todo esse processo é um processo de caminhos, de percalços e situações que envolvem muita discussão e reflexão. É essa Constituição elaborada a partir do pensamento dos contratualistas, dos homens que pensaram o contrato social na história recente da modernização. Tá? Vamos pensar sobre isso e vamos comentando na sequência dos nossos trabalhos, ok? Vejam, pessoal, que tudo isso que a gente está trabalhando, em termos de conceitos, teorias, as formas pelas quais um Estado é constituído, jurídica e politicamente falando, são essenciais para que vocês compreendam melhor o que é o Estado, tá? O que é o Estado Nacional, o que é a modernização, que esse processo que cabe analisar as revoluções políticas, as revoluções econômicas, as mudanças sociais, culturais, e esse processo ele tem mais ou menos esse intervalo de 300 anos para cá, aproximadamente, né? Com o advento, o surgimento do iluminismo. E a gente está especificando para vocês, a partir da elaboração dessas constituições, como é que elas podem se apresentar à sociedade civil. Como é que a sociedade civil organiza as leis, como é que ela absorve essas leis e como essas práticas e costumes ao longo da história, dependendo das nações, elas podem ter direcionamentos específicos diferenciados. Por exemplo, vamos pegar o Brasil e comparar com a Inglaterra. Tá? O Brasil tem uma forma presidencialista, um sistema presidencialista. Na verdade, um governo diferente de um governo parlamentarista inglês, em que tem primeiro-ministro, tem presidente, e na verdade também tem um monarca, no caso a monarca Elizabeth. Então assim, são países diferentes que têm uma cultura diferente e evidentemente uma organização política e social diferenciada. A gente não precisa entender cada um deles separadamente, mas precisamos entender como é que esse Estado, de acordo com as suas culturas, é configurado, é construído, é elaborado. É essa tarefa que os alunos, principalmente das áreas de ciências humanas, têm a percorrer esses conhecimentos todos aí. E é isso que a gente vai fazendo à medida que a gente vai dizendo o que são constituições, o que é uma constituinte e como elas são no seu formato, na sua espécie. E esse trabalho é um trabalho que o professor e o aluno devem construir conjuntamente. E eu espero que vocês, nos nossos próximos encontros ou no nosso próximo encontro, possa ter subsídios mais bem elaborados, mais bem solidificados, para que a gente consiga terminar o nosso curso a contento e com conhecimentos para que você consiga pensar melhor a sua vida enquanto valor humano, enquanto profissão, enquanto conhecimento para a vida. Ok? Aguardo vocês no nosso próximo encontro.